Queremos louvar a Deus pela bênção desta oportunidade riquíssima de trazer as verdades de Deus na sua palavra aos corações daqueles que estão nos ouvindo. Nosso boa noite também ao reverendo Altino, ao reverendo Murilo, missionária D, Lucas e também o Tiago, que estão bem por trás, nos dando todo o apoio. E o nosso abraço e a graça e a paz de Jesus a todos que estão conectados dos canais, seja do YouTube, como também do Facebook. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, vá para o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler a palavra de Deus. E você, por favor, abra a sua Bíblia. Então, se você tem o seu smartphone aí, pode também abrir no texto sagrado. Gênesis 32, a partir do versículo 22, indo até o versículo 32. São 10 versículos. Nós vamos ler, nesse momento, esse texto onde vamos basear a nossa exposição. Gênesis 32, 22 a 32. A palavra diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que Deus aplique no nosso coração esta palavra. Vamos orar. Abra o seu coração, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir a Deus uma palavra. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é a verdade. Louvamos o teu nome, porque esta palavra está nas nossas mãos. Obrigado. Que privilégio, Senhor. Temos as Escrituras Sagradas conosco. Louvado seja o teu nome. Eu coloco em tuas mãos os nossos corações para que amemos a tua palavra e mais ainda, Senhor, que este amor seja de tal maneira que tenhamos um coração voltado para as Escrituras, para lê-la, meditar nela e também, Senhor, obedecer os seus ensinos, as suas instruções. Eu entrego em tuas mãos o nosso coração nesta noite, para que o Senhor abra o nosso coração, também tire, ó Deus, os tampões dos nossos ouvidos, para que escutemos a tua palavra e possamos assim também, ó Deus, estar pronto para cumprir, para realizar aquilo que o Senhor nos instrui nessa noite. Fala conosco, nós carecemos do teu Espírito, para que tenhamos, ó Deus, a iluminação para a explanação da tua palavra e também para que o ouvinte possa entender
e colocar esta palavra como prática em suas vidas. Abençoa-nos nesta hora. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, você deseja uma mudança radical? Claro que nesta pandemia nós temos vivido mudança radical. Jamais aconteceu na história da humanidade uma mudança tão grandiosa como essa. Nós não podemos mais nos abraçar, nós não podemos mais sair facilmente para as nossas caminhadas ou para resolver alguma coisa fora da nossa casa. Temos que usar máscaras, temos que usar sempre o álcool gel. E ainda mais, as igrejas estão fechadas. Claro que agora houve uma aberturazinha, mas nós estamos experimentando uma mudança radical. Saibam que depois da pandemia, nós estaremos também usando protocolos, porque não sabemos o que vai acontecer depois. Então, nós precisamos enxergar esta verdade. E nesta mudança radical que passa a sociedade, a economia, a política, em todos os ângulos, na nossa nação, mas também no mundo inteiro, nós precisamos atentar para uma mudança radical na nossa vida. Não somente fisicamente, mas, sobretudo, uma mudança radical na nossa estrutura espiritual, no nosso cerne. Saiba que mudança radical é mudança da raiz, mudança inerente, completa no nosso interior, mudança no íntimo de uma pessoa. Logo, a mudança radical envolve todo ser como resultado também externos. Então, a mudança acontece no interior, mas também esta mudança é vista através da vida, através do exemplo. É algo que mexe e muda radicalmente a vida do ser humano. E pensando nesta mudança radical, nós queremos que você olhe para a história de Jacó. A história de Jacó foi conturbada desde o nascimento. Eles, ainda no ventre da sua mãe, ele brigava com Esaú. Está aí em Gênesis 25, 19 a 26. Jacó também se aproveitava e se aproveitou da fome de Esaú, quando já grande, comprou o seu direito, o direito de primogenitura, que era algo especial na época. O filho primogênito tinha esse direito. E Jacó, mesmo nascendo em segundo, ele pleiteou e comprou o direito de primogenitura. Também Jacó enganou seu pai, Isaque, e recebeu a bênção da primogenitura em lugar de Esaú. Está em Gênesis 27. Você pode ler depois. Também Jacó foge com medo de Esaú, porque depois que ele comprou a bênção da primogenitura, Esaú jurou matá-lo. Então ele resolveu fugir com medo de Esaú e foi para a casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. Aí Gênesis 28, de 1 a 9. No caminho, Jacó tem a visão da escada e ergue uma coluna e dá o nome daquele lugar de Betel. E disse, Deus estava aqui e eu não sabia. Depois ele encontrou-se com Raquel e a ama, e com amor no seu coração ele desejou casar com Raquel. Mas é obrigado a casar com Lia, irmã, e depois com Raquel. Constituindo assim uma família. Está em Gênesis 29, de 1 até 30, 24. Quando Raquel dá a luz ao seu filho, ela é estéril, mas ela dá a luz ao seu filho José.
Jacó resolve voltar à terra de seus pais. Mas Labão lhe põe novo pacto e lhe estabelece um salário. Jacó aceita e vem a enriquecer. Está em Gênesis 30, 25 a 43. Por causa da inveja dos filhos de Labão, os seus primos, Jacó resolve voltar para a terra de seus pais. Agora, pela segunda vez. E desta feita ele saiu fugindo. Em Gênesis 31, de 1 a 21. No terceiro dia da fuga de Jacó, Labão foi avisado e saiu no encalço dele. Deus interviu no coração de Labão e ele fez uma aliança com Jacó e o despediu abençoando. Então, já em Canaã, capítulo 32, versos de 33 a 21, Jacó envia um mensageiro a Esaú, porque ele tinha sido ameaçado de morte. E os mensageiros voltaram dizendo, olha, Esaú vem ao teu encontro, vem no teu encalço também. E com ele estão 400 homens. E Jacó teve medo, ele temeu. Queridos, depois dessa realidade do medo de Jacó, ele preparou vários presentes para Esaú. Mas ele fez algo extraordinário, porque ele foi conversar com Deus, e aí ele teve uma mudança radical. Então, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente desta mudança radical. Toda a narrativa da história de Jacó, ela tem este ápice, o clímax desta experiência radical, de mudança no seu cerne, no seu coração, na sua vida, para que ele assim pudesse enfrentar a ameaça de morte vinda da parte do seu irmão. E nós sabemos que a bênção foi grandiosa. E baseado neste exemplo de Jacó, nós queremos falar nessa noite sobre mudança radical que salva. Não é aquela mudança que nós temos visto cotidianamente. Nós vivemos dessa pandemia. Mas a mudança projetada do céu para o coração, para o cerne do homem, a sua alma, que traz realmente mudança para completa e total livramento e salvação da sua vida. Então, Jacó é o exemplo de mudança radical que salva a vida. Mas para que este exemplo traga para nós mudanças, foi necessário primeiro ele ficar a sós com Deus. Ficar sozinho. Amados, para uma mudança radical, nós não podemos ir em grupo. A verdade desta mudança no íntimo, no coração, no cerne do homem, é exigido individualidade. Precisamos comparecer individualmente diante do Senhor. E para isso, nós temos que nos desvencilhar, nos desapegar das coisas desta vida, das coisas deste mundo. O exemplo de Jacó é claro. A palavra diz que Jacó fez passar tudo que pertencia a ele. Primeiro passou a sua família. O texto do verso 22 diz, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque. Val de Jaboque significa lugar de travessia. Então ele transpôs, ele atravessou o Val de Jaboque e fez a sua família passar para o outro lado. Depois disto, ele fez passar tudo que possuía. Veja o verso 23. Diz, tornou-se e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, todas as suas posses. Interessante, amados. Não é a família? A família ajuda.
Mas não é a família que vai trazer a nós mudança radical. Também não é aquilo que a gente tem ou possui. Jacó era um homem riquíssimo, tinha posse. Mas ele teve que fazer passar. Ele teve que abandonar a sua família, deixar de lado e também a sua riqueza. E o texto nos diz que ele ficou só. Para que Deus haja na nossa vida. Isto já aconteceu com você, eu acredito, e causou uma mudança radical na sua vida. Foi preciso você, individualmente, se arrepender, individualmente, se colocar diante do Senhor, para que ele pudesse trazer esta mudança radical. E mesmo se você, nesta oportunidade, esteja afastado de Deus, longe do Senhor, lembra que Jacó, ele fez um compromisso com Deus quando fugia para a casa de Labão. Antes de chegar lá, ele viu o céu aberto e os anjos descendo a escada, descendo e subindo naquela escada. E ele disse: o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Aquela escada era exatamente a representação real de Jesus Cristo, que nos liga ao céu. É Ele que nos liga ao céu. Então, é preciso que, mesmo que você hoje esteja afastado de Deus, você, sozinho, vá à presença do Senhor. Resolva no seu coração voltar-se para o Senhor. Então, depois que ele passou tudo que ele possuía, para que uma mudança radical acontecesse na sua vida, foi preciso ele ficar só com Deus, com a disposição de lutar. Jacó tinha que estar disposto e preparado para lutar. Saiba que na nossa vida, para termos uma vida íntegra, uma vida aproximada, uma vida em que as mudanças reais acontecem, é preciso que a gente abra mão de tudo, coloque estas coisas em segundo lugar, seja a família, seja os seus negócios, seja os seus bens, a sua riqueza, seja a sua condição social, política, não importa. Você tem que deixar tudo, abandonar tudo e recorrer ao Senhor, porque nada disso vai te trazer a bênção do livramento. E para lutar com Deus, é preciso estar totalmente inclinado, sozinho, na sua alma, no seu coração. Para uma mudança radical na vida, é preciso estar sozinho. Jacó tinha que estar disposto para isso. E o texto diz, no versículo 24, ficando só. Nós sabemos que Jesus Cristo também falou sobre esta verdade. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então é individual, não é coletivo. É claro que a igreja é a coletividade de todos os irmãos que nasceram de novo, de todos os irmãos que lutaram com Deus e radicalmente foram mudados. O texto nos afirma que ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Vejam bem que a luta foi grandiosa. Nesta luta há persistência de dois modos. Primeiro, nós podemos ver que diz respeito ao tempo. Jacó não abandonou, não soltou o homem. Ele segurou até o romper do dia, até que amanheceu. Ele estava disposto, ele era perseverante, persistente. Sabe, amados, para a mudança radical na nossa vida, é preciso ser persistente, é preciso não largar o Senhor, é preciso estar com Ele, se apegar inteiramente ao Senhor. E a palavra diz que, no caso de Jacó, foi uma luta física, pois a sua articulação da coxa foi deslocada. O texto do versículo 25 diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem.
Amados, nessa noite, não sei como é que está a sua vida. Jacó estava sendo ameaçado de morte. Nós estamos sendo ameaçados de morte pelo coronavírus. Outras situações, eu sei lá quais. Mas você sabe que é preciso que haja uma mudança radical na sua vida. As coisas deste mundo, as coisas desta vida, têm que ser deixado de lado, porque o que vale é a mudança radical processada pelo Espírito de Deus que habita em nós, pela verdade do encontro com Deus cotidiano. Então precisamos dizer como Jacó, eu não te deixarei se me não abençoares. Na luta com Deus, o Senhor precisa perceber que o nosso interesse é de vida ou morte. Eu não quero viver à margem, à parte de Deus. Eu quero a bênção e eu creio que você também. Então vamos nos segurar com o Senhor. Claro que havia uma ameaça para Jacó, que era o seu irmão. Ele estava jurado de morte. Posso até perceber Jacó pensando, quando estava ali segurando o anjo do Senhor, aquele que veio para lutar com Jacó, o ser existente. Quando a gente lê e traduz no original, é o ser existente. Fala do homem. Sabemos que esta era uma oportunidade para não largá-la sem a bênção, pois ele ia enfrentar Esaú, e ele estava com medo de Esaú. Como Jacó, na luta para a mudança radical, é preciso estar sozinho e ser persistente, a fim de receber a bênção. Você quer uma mudança radical? Você tem o exemplo de Jacó, primeiramente. Seja persistente. Agarre o Senhor, lute com o Senhor, até que a bênção seja propagada, seja divulgada. Em segundo lugar, esta mudança radical que tem o exemplo para nós de Jacó, exige admitir quem realmente somos. Amados, Deus quer saber. É claro que ele é onisciente, mas ele quer que a gente admita, que a gente desça do nosso degrau do orgulho, da vaidade, e a gente possa dizer a ele realmente quem somos. E Deus quer saber. Nós podemos ver que, às vezes, a nossa história de vida envergonha, mas Deus quer que assumamos quem realmente somos. No texto, o homem que lutava com Jacó perguntou qual é o seu verdadeiro nome. O versículo 27, ele diz, perguntou-lhe, como te chamas? E Jacó respondeu, Jacó. Para Jacó, o seu nome o fazia lembrar de todas as mentiras, enganos, trapaças que fizera no passado. Às vezes, seu nome real não é o que aparece na sua assinatura. Talvez em oculto você tenha outro nome, como Jacó. E às vezes o nome real envergonha, mas Deus quer que admitamos quem realmente somos, porque Ele nos conhece por dentro. Ele sabe. O Salmo 139 diz que a palavra não chegou à língua, que o Senhor conhece toda. O Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando nós nos deitamos e quando nos levantamos. E de longe sabe os nossos pensamentos. Não chegou a palavra na nossa língua e que o Senhor já nos conhece todo. E Davi diz nesse salmo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, até ali, a tua mão me susterá. Sim, queridos, ele termina esse salmo
dizendo os versos 23 e 24, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim, amados, nós precisamos fazer como Jacó, admitir quem realmente somos. Ele disse: eu sou Jacó. Quando Jacó admitiu o seu verdadeiro nome, Deus causou mudanças. Assim é conosco. O Senhor quer causar mudança em nós, uma mudança radical. Isso aconteceu no seu novo nascimento. Você foi radicalmente mudado pelo Senhor. O versículo 28 diz: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Veja bem, queridos, ele era um trapaceiro, um enganador. E Deus muda completamente o seu nome. Não te chamarás enganador, não te chamarás trapaceiro, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Sim, queridos, é necessário que nós, assim como Jacó, admitamos quem realmente somos, nas escondidas, nas ocultas, não importa, não interessa o quanto você é no seu interior. Deus sabe, Deus conhece. É preciso revelar isso na sua presença. É preciso confessar isso na sua presença, como confessou Jacó. Eu sou Jacó. Quantos Jacóis nós temos hoje? Está na escuta, está na igreja, tem se escondido de Deus, que pensa estar se escondendo de Deus. Mas Deus quer fazer uma mudança radical se você for sincero. Se você admitir, como Jacó admitiu. A sua vitória já se estabelecer ali. Jacó se torna um vitorioso. Palavras do Senhor para o exercício da fé. Agora tu te chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E a palavra diz no versículo 29, esse texto que nós estamos fazendo a exposição, tornou Jacó, diz a ti, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amados, Deus quer nos abençoar. Mas nós vamos esconder o pecado da nossa vida. Nós precisamos tratar com seriedade o pecado, como diz o Tose. Se nós queremos ter autoridade espiritual, poder espiritual, nós precisamos tratar com seriedade o pecado. Jacó nos dá o exemplo. Eu sou o Senhor Jacó. E Deus mudou completamente, radicalmente, o seu nome. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, o exemplo de Jacó, desta mudança radical, dá testemunho por palavras e obras dos feitos de Deus na vida deste homem. E na vida daqueles que seguem o exemplo de Jacó. Jacó adquiriu 2 memoriais, fruto da bênção recebida. Memorial, amados, é a propagação dos feitos de Deus na vida de Jacó e também a propagação dos feitos de Deus na nossa vida. Primeiro, o lugar onde esteve perante o Senhor e recebeu a bênção, ele chamou Peniel, que significa perante Deus. Ou seja, eu estive perante Deus, eu estou perante Deus. Toda vez que passasse naquele lugar, ou lembrasse daquele lugar, ele iria lembrar também de Peniel. Eu estive perante o Senhor, perante a face de Deus. Aquele lugar chamou
Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Este é o primeiro memorial, amados. Eu estive perante Deus. Queridos, o Sproul disse que, falando sobre Corondel, ele disse que Corondel é a essência do viver cristão, perante a face de Deus. Assim como Jacó, que foi transformado em príncipe que luta com Deus e prevalece, Israel, que esteve perante a face de Deus. Assim também, se nós formos honestos com nós mesmos, diante do Senhor, nós teremos este memorial. Permanecemos perante a face de Deus. Permanecemos lutando com Deus e tendo a bênção de vencer, da vitória, tendo a vida mudada de forma radical. Será que temos um lugar onde vimos a Deus face a face e recebemos a mudança radical que salvou a nossa vida? Se você não teve ainda isso, não vale a religião. Não vale você ser membro de igreja. É preciso você trazer à memória esta verdade, que muitos daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo já têm. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A minha vida foi mudada. Amados, o segundo memorial é uma marca física, como uma confissão de fé. Os versículos 30b a 32 diz assim: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ao versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó se encontrou com Deus, houve uma mudança radical, e ele passou a andar de forma diferente. E todos iriam perceber essa verdade. Mudança radical traz, na verdade, atitudes comportamentais diferentes. Começamos a agir de forma diferente, porque somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, amados, que essa marca trouxe testemunho à sua família e ao povo de Deus. O versículo 32 diz: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. As pessoas perguntavam: o que foi isso, Jacó? Por que você está andando diferente? E ele podia dizer: eu estive face a face com Deus e ele me tocou para que eu fosse abençoado. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Queridos, que estas verdades entrem no seu coração. Nós vamos fazer uma aplicação a respeito destas verdades. A primeira aplicação que temos a respeito desta experiência radical de Jacó, que trouxe exemplo para nós, é a experiência com Deus para uma mudança radical, individual, é pessoal. É claro que a igreja se reúne coletivamente, mas cada um de nós tivemos um dia uma experiência pessoal. Fomos marcados pelo toque especial de Deus. Cada um tem a sua experiência com Deus, que marca a sua vida para sempre. Ou melhor, para toda a eternidade. Sim, queridos, uma mudança radical. Jesus representado pelo homem, a palavra usada por Moisés significa ser existente, o homem. Esse ser existente é uma representação do Messias, é uma teofonia do Cristo. A obra da redenção do Messias alcança todos os homens, mas só se torna eficiente naqueles que
resolvem crer, como Jacó, e se apegou inteiramente àquele anjo, aquele homem, aquele ser existente, que era uma representação de Jesus Cristo. Todos os homens terão mudança radical. A sua vida terá uma mudança radical se você não largar o Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco e quer que nós nos apeguemos mais e mais a Ele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E ele diz também: segue, segue. Sim, amados, Cristo Jesus é aquele que, no encontro representativo ali com Jacó, salvou a sua vida. Sabe que o homem disse para Jacó? Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nesse sentido, todos nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, já transpomos o val de Jaboque, a travessia para a bênção, e já lutamos com o Senhor, com o ser existente, e a nossa vida foi mudada no cerne. Somos nova criatura. Na raiz, saiu abençoado e a sua vida foi salva. Glória seja dada ao nome do Senhor. E todos aqueles que querem realmente ter uma mudança radical no seu cerne, no seu coração, na sua alma, precisa deste encontro profundo e verdadeiro com o ser existente, com o Messias. Assim como foi alcançado pela obra redentiva do Messias, Jacó, nós também, todos aqueles que querem uma mudança radical, precisam deste encontro. Que Ele nos abençoe, que aplique esta verdade no seu coração nesta noite. Amém.